não tenho uma visão catastrofista, mas eu penso que nós podemos estar aqui a assistir a rastilhos que façam explodir barris de pólvora em vários pontos da União Europeia. Porque há limites para que as pessoas aguentem. Ou seja, as pessoas vão aguentando, mas a capacidade das pessoas aguentarem também tem muito que ver, não apenas com a sua resistência física, mas também com as expectativas em que se habituaram a viver. Se olhássemos para trás, o meu pai, que já faleceu, tinha uma capacidade de resistência ao sacrifício que eu manifestamente não tenho. Não fui educado a isso. Mas que, apesar de tudo, ainda tenho, se calhar, um pouco mais do que vão ter os meus sobrinhos. Ou do que têm as novas gerações. Faço-me entender. Ou seja, geração após geração, o sacrifício e a ideia de sacrifício e de dificuldade perante as coisas foi sempre progressivamente alterada. Ou seja, que a gente chama a civilização, não é? Ouça, as novas gerações passaram, bem ou mal, a ter expectativas de vida muito mais tranquilas e muito mais reconfortáveis que a minha geração e do Raul não tiveram, que os nossos pais já não tinham tido, que os nossos avós também já não tiveram, etc, etc, etc. E, portanto, nós temos aqui uma situação nova a essa chamada capacidade de resistência. E é uma situação nova que foi alimentada politicamente para sustentar um sistema político a nível europeu. Ou seja, a mensagem que foi dada aos povos da União Europeia, ou à esmagadora maioria dos povos da União Europeia, é de que a democracia, tal qual nós a concebemos, pressupõe subsídios de desemprego, rendimento mínimo, educação gratuita, saúde gratuita, reformas, pensões, etc, etc, etc. Esta é uma realidade. E é essa realidade que de um momento para o outro se alterou. Porquê é que se alterou? Começou-se a alterar objetivamente porque a União Europeia quis fazer a quadratura do círculo e quis fazer a quadratura do círculo indo atrás de um sonho mirífico de uma coisa chamada globalização em nome do free trade, mas não do fair trade. E eu vejo muita gente dizer que temos que avançar no caminho e continuar no caminho. Ainda há dias vi um ilustre professor da Universidade Nova, que não tenho o privilégio de conhecer, dizer que o que é que seria se acabasse o livre comércio, mas eu gostaria de saber como é que ele reagiria se amanhã houvesse um professor catedrático que estivesse disponível, vindo do Vietnã, da China, ou coisa que o valha, para dizer: eu faço exatamente o mesmo trabalho, com os mesmos resultados que este senhor, e os senhores a mim não têm que me pagar salário. E, portanto, eu queria saber o que é que essas pessoas diriam se fossem confrontadas objetivamente com essa realidade. E essa realidade da chamada globalização é uma realidade que nos atirou, independentemente de erros individuais nossos, de gastarmos aquilo que não tínhamos, mas que nos atirou para uma situação claramente explosiva. E essa situação explosiva é uma situação que põe em causa a estabilidade das próprias democracias. Os povos começaram a perceber, por um lado, que lhes mentiram, segundo, que lhes estão a tirar todos os dias a tal expectativa. Porque a gestão das expectativas em democracia é uma coisa extraordinariamente importante até para acalmar as populações e para fazer com que a máquina funcione e que o jogo se faça. Esta questão é fundamental, senão as pessoas deixam de votar, as pessoas deixam de acreditar e viram-se para as ditaduras. Portanto, às vezes um recuo ao passado, mesmo que a televisão a preto e branco, permite-nos verificar hoje a cores aquilo que eventualmente já sucedeu. E essas expectativas, ao desaparecerem, estão a provocar focos de tensão profundos em vários pontos da Europa que eu creio muito complicados para a estabilidade dos regimes políticos. Não estou a dizer que vêm aí revoluções ou que vêm aí golpes de Estado, mas que antevejo, infelizmente, manifestações intensas de desespero por parte dos cidadãos. Isso antevejo.